início dos anos de 1900 e o Brasil passava por uma epidemia de tuberculose. A doença respiratória fazia inúmeras vítimas por todo o país. Em Pindamonhangaba, um projeto audacioso ganharia destaque no combate à doença, que ainda nos dias atuais é muito preocupante. Os médicos sanitaristas Emílio Ribas, nascido em Pindamonhangaba, e Victor Godinho idealizaram a construção de uma estrada de ferro saindo de Pindamonhangaba em direção a Campos do Jordão, onde também seriam construídos sanatórios para tratar de doentes com tuberculose, já que o clima frio e puro da Serra da Mantiqueira poderia ajudar na recuperação mais rápida dos pacientes. Nascia assim a Estrada de Ferro Campos do Jordão, construída em tempo recorde e inaugurada em 15 de novembro de 1914. Para rememorar um pouco desta história, o Conselho de Patrimônio Histórico de Pindamonhangaba promoveu uma reunião extraordinária, a primeira de 2016 e a quarta da atual gestão. O encontro aconteceu no Parque Reino das Águas Claras. Com o objetivo de ambientar sobre o tema de uma forma diferente, 4 esquetes foram trazidas ao público durante o evento. Mais alguma coisa? Bom, eu sei que o Dr. Emílio Ribas nasceu aqui em Pindamonhangaba em 1862. Correto. Cursou os seus cursos primários e secundários aqui nessa cidade. Mas o seu sonho era ser médico. Nelas, o próprio Emílio Ribas, uma enfermeira e um jornalista vivem momentos que marcaram a vida do grande sanitarista pindamonhangabense. A primeira esquete foi apresentada ainda na estação Pindamonhangaba da Estrada de Ferro Campos do Jordão, de onde todos seguiram viagem a bordo do centenário trem até o Parque Reino das Águas Claras. Para nós foi um grande prazer, né? Escrever essas 4 esquetes falando dos principais trabalhos de Emílio Ribas. Eu, Mauro Moraes, Rafael Gomes, a gente esteve com essa responsabilidade de falar de um grande pindamonhangabense, destacar suas principais obras, seus principais feitos, né? E usar como cenário justamente aqui o Parque das Águas Claras, aqui em Pindamonhangaba, para divulgar o local, para que as pessoas venham visitar e que conheçam realmente a história desse grande visionário, esse médico sanitarista que muito fez pela saúde no Brasil. Conhecia muito pouco, né, do Dr. Emílio Ribas, mas o pouco que eu conhecia era muito inspirador. A questão dele ser voluntário na doença da febre amarela e ser picado e tudo, para ser contaminado, para provar o que ele acreditava. Então isso já foi uma grande proposição, assim, muito gosto em fazer um cara que é revolucionário, um cara que é pioneiro naquilo que ele faz. Então foi bem legal o Luiz Cláudio, foi um personagem bem interessante, assim. Eu acho que vale levar para as escolas saberem quem é o Dr. Emílio Ribas, escolas de Pinda principalmente, coisa que o Dr. Lelis falou, eu acho que carece um pouco das pessoas de Pinda saber dos seus filhos ilustres. O canto dos pássaros, o barulho relaxante das águas do rio Piracuama e os personagens do sítio de Monteiro Lobato foram os panos de fundo para palestras sobre a vida e a obra de Emílio Ribas e sobre a centenária Estradinha de Ferro Campos do Jordão. Coube ao médico e membro da Academia Pindamonhangabense de Letras, José Lelis Nogueira, a responsabilidade de contar um pouco da vida e das obras de Emílio Ribas, grande médico, sanitarista e cientista visionário do fim do século XIX e início do século XX. Lelis, que escreveu um livro sobre Ribas, nos definiu em poucas palavras os grandes feitos do sanitarista. Emílio Ribas foi realmente esse grande sanitarista, pode-se dizer que foi um dos maiores expoentes da história da medicina brasileira e que marcou seu nome na medicina mundial. Teve trabalhos fantásticos, importantíssimos, como ele foi o vencedor da febre amarela aqui em São Paulo, um trabalho que serviu de apoio para que Oswaldo Cruz desenvolvesse esse mesmo estudo, esse mesmo combate da febre amarela no Rio de Janeiro. Quanto a outras epidemias que Emílio Ribas enfrentou, como a peste bubônica,
que gerou a necessidade de fundar o Instituto Butantan, que até hoje tanto orgulho dá para o Brasil e eleva o nome da nossa ciência para o mundo todo, foi fundação de Emílio Ribas, esse Instituto Butantan, e o Vital Brasil foi nomeado seu primeiro diretor. E foi ele, Vital Brasil, quem combateu a peste bubônica em Santos. E um fato até curioso, quando o Vital Brasil combatia a peste bubônica em Santos, acabou adquirindo a peste e chegou realmente numa situação muito difícil, quase morreu. Emílio Ribas deixava seus afazeres em São Paulo, como diretor do serviço sanitário que era, e visitava o Vital Brasil em Santos, dava-lhe apoio moral e dava-lhe assistência como médico também. Então, Emílio Ribas foi, acima de tudo, além de cientista, de um cientista que combateu a febre amarela, a peste bubônica, que combateu uma série de outras doenças graves como a tuberculose, que foi o fundador da Estrada de Ferro Campos do Jordão, que foi praticamente o pai dos primeiros institutos de tratamento, dos primeiros sanatórios da cidade serrana, que fundou o Asilo Colônia de Santo Ângelo para cuidar dos leprosos de forma mais humana e, acima de tudo, dando-lhe a dignidade para que eles fossem tratados junto com a família e não isolados em ilhas e repudiados pela humanidade. Então, Emílio Ribas foi realmente desses espíritos iluminados, que um homem que viveu praticamente dentro de um trabalho modesto como pessoa. Ele morreu numa situação financeira até difícil, mas se recusou a receber do Estado benesses, como por exemplo, que queriam lhe dar uma importância em dinheiro, a aposentadoria com salário integral, e ele negou-se a isso e só recebeu uma medalha, só aceitou uma medalha, um diploma de honra ao mérito e uma medalha de ouro. E curiosamente essa medalha de ouro foi doada pela família Ribas em 1932, quando se coletou o ouro para juntar dinheiro para fazer essa revolução constitucionalista liderada por São Paulo. E essa medalha de ouro que Ribas recebeu e que a família doou para a campanha do ouro para o bem de São Paulo, para o bem da Constituição, a constitucionalidade de nossa política, a família fez essa doação, mais uma equipe de médicos, de enfermeiros, de profissionais da saúde, resgatou em leilão essa medalha e a doou para o Museu Paulista. É uma peça que faz parte do acervo do Museu Paulista. Então, finalizando essa síntese sobre Emílio Ribas, a gente pode dizer que esse filho de Pindamonhangaba foi um ilustre médico, um ilustre cientista, um benemérito da humanidade e que tem seu nome inscrito na galeria daqueles grandes homens que mudaram o destino da humanidade. A vida de um cientista não é tão importante. O que tem que ficar é aquilo que ele faz. Mais uma frase, né? Como é que é? A vida pessoal de um cientista não interessa. O que interessa é a obra que ele faz. Desde a sua construção no início do século XX, a Estrada de Ferro Campos do Jordão passou por muitas mudanças e atualmente o foco da ferrovia é o turismo, conforme explica Ayrton Camargo e Silva, diretor da Estrada de Ferro Campos do Jordão. A ferrovia Campos do Jordão ela é uma ferrovia que representa talvez a última pequena ferrovia regional que sobrou no Brasil, né? E sempre se manteve independente. Ela nunca pertenceu às grandes redes como a FEPAS, a Rede Ferroviária Federal. Ela se caracteriza como uma ferrovia regional. E ela serviu para levar
doentes para tratamento de saúde lá em Campos do Jordão, quando começaram a abrir os primeiros sanatórios, né, para aproveitar do clima excepcional de Campos como um fator terapêutico. Agora, as formas de tratamento da doença se alteraram com a descoberta da penicilina logo depois da guerra, né, a sua aplicação prática. A partir dos anos 50 deixou-se de internar, né, os doentes. E Campos do Jordão soube se reinventar, vamos dizer assim. Campos do Jordão passou a ser um destino turístico de importância nacional justamente por causa do clima, também que a fez famosa na virada do século XIX. E a ferrovia também foi acompanhando essas transformações, quer dizer, a ferrovia que antes levava doentes para tratamento, ela passou a levar pessoas que moravam em Campos, trabalhavam em Pinda e vice-versa, e com o crescimento do turismo, né, com os grandes hotéis que surgiram em Campos do Jordão, o próprio Palácio do Governo passou a, no primeiro momento, a receber os festivais de inverno nos anos 60, o Festival do Inverno cresceu, quer dizer, a ferrovia foi também se reinventando, né? Então, de uma ferroviazinha regional, focada nos turistas, nos pacientes do tratamento de saúde, ela passou a ser um veículo de acesso a uma grande cidade de interesse turístico que é Campos do Jordão. Emílio Ribas morreu em 1925 aos 62 anos de idade. Em abril de 2012, ele foi declarado pelo governador Geraldo Alckmin como patrono da saúde do estado de São Paulo. Ao grande pindamonhangabense e médico sanitarista, resta-nos o agradecimento por tudo o que ele fez, seja pela atuação na melhora da saúde pública do Brasil, seja pelo seu espírito visionário em construir uma estrada de ferro que cortasse a Serra da Mantiqueira, proporcionando aos doentes um melhor atendimento numa época em que tudo era muito difícil.